O milho é uma das principais culturas agrícolas do mundo e no Brasil não é diferente. Cultivada de norte a sul do país, grande parte da produção é realizada na segunda safra, ou seja, são vários os desafios que o produtor enfrenta para alcançar altas produtividades. A presença de pragas, plantas daninhas e doenças podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura e a qualidade da safra. Por isso, a BASF tem soluções completas desenvolvidas para entregar eficiência e tecnologia para você manter sua lavoura de milho saudável, produtiva e rentável. Siga a BASF nas redes sociais, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.agriculture.basf.com. Agriculture se escreve agriculture, tá certo? Confira as soluções BASF e encontre mais informações para o manejo eficiente da sua lavoura de milho. Soluções BASF Milho. Mais saúde e rentabilidade para a sua lavoura. Eu, quando me disponho a fazer uma coisa, eu sempre dou o meu melhor. Às vezes não é o melhor que as pessoas pensam, né? Mas eu tento entrar de corpo e alma, seja qualquer coisa que eu vá fazer. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana tô com a Josi Borelli, que está à frente do sítio Refúgio na Mata. Ela até me corrigiu aqui, não é da mata, é Refúgio na Mata, e fazendo um trabalho super legal lá de turismo rural. Ô Josi, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Obrigada, Paulo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre turismo, né? Sobre esse setor que é encantador, né? E que depois da pandemia, né, vem crescendo muito. Que é o turismo em si, mas o turismo rural. Legal. E eu ouvi uma vez uma palestra de um professor que ele falou assim, que quando a gente começa a pensar em turismo, a gente é engravidado por essa ideia. Aí não tem jeito, aí é como criar um filho, aí é pro resto da vida. Não, e faz todo sentido, cara, porque assim, e o legal do seu negócio é que você está na operação, né? Então, a gente vai ter uma visão hoje aqui de quem está lá na frente fazendo o negócio acontecer, né? Assim, é encantador, é satisfatório demais você ter esse contato direto com as pessoas. Então, é um sentimento que não tem explicação para quem gosta, né? Claro. Legal, muito bom. E ó, você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você já viu, né? Esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Josi. E, Josi, pra gente começar essa resenha nossa aqui, essa nossa conversa, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, meu. Com certeza, vamos lá então, né? Eu sou a Josi, do sítio Refúgio na Mata. Eu tenho 36 anos, sou mãe da Elô, esposa do Daniel, né?
Sou de uma família italiana de pai e alemã de mãe, né? Então você já deve ter uma ideia do que a gente serve para as pessoas aqui, né? Meus pais vieram para cá, né, pro sítio, em 79 e nunca mais saíram, graças a Deus, né? Uhum. Nós tínhamos uma casa de madeira bem pertinho do rio, antigamente, e era onde a gente morava, né? E a minha melhor lembrança de criança era voltar da escola, abrir a janela do meu quarto e ouvir o barulhinho do rio. E isso sempre me fascinou, sempre era uma satisfação imensa para mim, né? Era uma coisa que, para mim, eu precisava mostrar para as pessoas. E foi a partir dali que eu acho que eu fui engravidado por essa ideia do turismo, né? Legal. Mas, voltando à história, né? Meus pais sempre lidaram com vaca, lidaram com lavoura, né? E eu e meus irmãos, a gente sempre aprendeu a trabalhar desde cedo, né? Uhum. Em compensação, eu também casei cedo e fui morar na cidade, mas sempre com aquela vontade, com aquela pulguinha de voltar a morar no sítio, né? Até que enfim deu certo. Mas aí uma coisa que é interessante, que você comentou comigo antes, né? É que esse lance, um dos gatilhos que fez com que você voltasse a morar no sítio, óbvio, tem todo esse processo que você falou, né? De você gostar, de ter essa memória afetiva, que eu acho que é muito forte na gente, né? Você tava falando aí, eu lembrei da fazenda do meu avô, quando eu ia pra fazenda do meu avô, tinha uma bica que passava na cozinha. Né? Aqui é muito comum ter essa bica que passava, né? Vinha direto lá e passava, e eu lembro que eu escutava aquela bica cair a noite toda, sabe? E aquilo ali é algo que me remete muito a infância, né? Mas o lance que você falou pra mim foi que você saiu, casou cedo, foi pra cidade e tal, e você sempre quis voltar. E o gatilho foi a família, né? Porque você foi ser mãe da Elô, né? Que você comentou. E a maternidade foi uma das coisas que fez com que você também decidisse, em definitivo, voltar a morar lá, né? O quanto que dessa volta foi, de fato, só a maternidade, quanto que foi a vontade mesmo de morar lá, assim? Então, eu acho que foi só um motivo, né? Porque a vontade eu sempre tinha, mas eu não tinha um motivo para mim falar, não, eu preciso voltar, o que eu vou falar, né, pro meu pai e pra minha mãe, né? E passou-se 7 anos de casado, né, morando na cidade, daí eu e meu marido, a gente decidiu ter uma família, mas pra mim, no meu modo de vista, eu não queria criar minha filha na cidade. Eu queria que ela nascesse e vivesse no mesmo mundo que eu sempre vivi. Ser ensinada no mesmo modo que eu e meu marido fomos ensinados, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, que a gente quis ter um filho, eu falei, não, é agora. É agora que a gente volta pro sítio, né? Mas primeiro a gente tem que convencer o pai e a mãe, né? Aí chegamos ali pro pai e pra mãe, né? E fomos falar com ele lá, falei assim, então, a gente tá pensando em ter um filho, mas a gente queria voltar pro sítio, o que vocês acham? Daí a minha mãe, né, naquele jeito dela, sim, com certeza, pode vir morar aqui. E vamos construir uma parte aqui onde é plano, aqui vamos construir uma casinha aqui, a gente ajuda vocês, né, e tal. Daí eu falei, não, mãe, não é ali que eu quero, não. Eu quero lá em cima, lá perto do mato, lá perto do rio. Aí, meu filho, aí foi uma briga, né? Já pensou os alemães e os italianos conversando alto, como eles conversam? Vocês estão malucos? O que vocês vão fazer lá no meio do mato? Lá é potreiro, lá só tem pedra, lá é morro, o que vocês vão fazer lá? E não sei o que. Aí foi, né? Daí eu falei, mãe, então, é lá que a gente quer. Pode ser lá? Por mim? Pode construir lá, aquela terra lá, por mim, é perdida mesmo, né? Não se faz nada com aquilo lá, né? Eu falei, opa, então é ali que eu quero. Então, no caso, né, o fato de eu engravidar foi o motivo, né? Mas a vontade de voltar eu sempre tive. Legal. Tô tentando lembrar aqui, eu acho que eu tenho uma pista, né? Mas você querer que morar lá perto no mato lá que sua mãe falou, né? Que seus pais falaram. Perto do rio. Tem a ver com aquilo que você comentou lá antes? De quando você era criança? Tem, escutava, né? Tem. Nossa, o que eu tenho na memória de criança é aquele barulho da água. Aquele barulhinho gostoso de você abrir a janela, sentir o cheiro de mato, sentir o cheiro. Quando as árvores estão florescendo, vocês não têm ideia de que cheiro maravilhoso que é. Então, essa é a minha lembrança de criança que eu tenho, aquele cheiro de mato, aquele cheiro de
quando chove, sabe? Aquele cheiro de poeira molhada, aquele barulhinho de água. É isso que eu queria. Eu não queria morar lá em cima onde era plano, onde era lavoura. Não, eu queria aquilo pra mim, sabe? Entendi. Por mais que fosse potreiro, foi muito trabalho pra gente conseguir fazer o que é hoje, né? Mas todo o esforço valeu a pena. Você também comentou comigo, previamente, assim, que quando você voltou, né? Ah, beleza, não, pode vir morar aqui, aí vocês construíram lá e tal. Nesse processo que vocês voltaram, você comentou que ajudava seus pais ali no leite, né? Que você tinha atividade leiteira lá, fazia queijo também, né? Com a vizinha sua. E tudo mudou de repente, quando você fez, né, o curso de empreendedor rural pelo Senar, né? Tipo assim, eu queria explorar um pouco, Josi, porque uma coisa é você tá ali no dia a dia, mexendo e tal, e as mulheres têm um pouco disso, né? De quando elas querem aprender alguma coisa, elas vão atrás, né? O homem é mais você tem que empurrar, né? Mas as mulheres não, elas vão atrás, elas vão aprender, vai fazer curso, né? Coisa que às vezes um barbudo não tem essa predisposição, né? Mas quais foram os pontos mais importantes, que eu sei que isso foi um ponto de virada para você, que você vivenciou ali no curso, e quais as decisões, vamos dizer assim, eu sei que não foi uma depois da outra, mas quais foram as decisões que você tomou a partir daquele momento que você fez o curso, que fez você chegar onde vocês estão hoje? Na verdade foi um processo, né? Esse curso do Senar é um dos cursos mais completos que eles têm lá, né? São 17 encontros, então é mais ou menos, sei lá, como um mestrado, né? Que você passa o ano inteiro fazendo o curso, né? Então é um processo, você tem que construir um projeto, e para você construir esse projeto, você precisa entender a sua propriedade de cabo a rabo, você tem que entender tudo. E eu ajudava meus pais, sim, com a lida das vacas, né? Eles tinham 30 e poucas vacas na época, e nesse intervalo, né, nesse meio tempo ali, eu levava minha filha, estudava de manhã, então eu descia lá, tirava leite, 6 horas, daí meu marido levava minha filha na escola e ia trabalhar. E eu ficava em casa, ajeitava a casa, daí lá por 1 hora, por aí, eu ia fazer queijo com a vizinha. E foi a vizinha mesmo, a Eliane, que me falou, olha, tem um curso no sindicato dos trabalhadores do Senar. Você não quer fazer comigo, né? Porque no caso eu trabalhava com ela, né? Então eu era a funcionária dela, né, no caso. Eu falei, vamos! Mas eu achei que o curso ia ser relacionado aos queijos dela, porque foi, né, ela que me convidou. Quando eu cheguei lá, não era isso. Era um curso sobre a tua propriedade. Eu falei, ótimo, beleza. Aí nesse curso, a gente aprende tudo sobre a parte financeira do sítio. O que tá dando lucro, o que tá dando prejuízo, como você sabe o valor de cada coisa, né? Aí a gente aprendeu a calcular o valor de 1 litro de leite. Então, a gente, na propriedade aqui, eu e meu pai e minha mãe, a gente sabia que o leite naquela época não estava dando muito lucro. Mas a gente não tinha ideia do valor, né, de 1 litro de leite. Porque geralmente as pessoas, quando vão fazer esse cálculo, eles calculam só da parte, por exemplo, o milho, o trato, né? O milho, a silagem, né? Os remédios veterinários, luz, ração, essas coisas assim, né? Mas eles esquecem de calcular a parte da terra, né? O chão mesmo, a propriedade. Essa parte você também tem que calcular. E quando a gente foi pôr essa parte no cálculo, a gente viu que estava dando um prejuízo do caramba. Então eu peguei esses números e levei pro meu pai e pra minha mãe. Eu falei, olha, gente, se isso aqui que eu aprendi tá certo, vocês estão levando um prejuízo que vocês não têm ideia. Aí, qual que era a alternativa? Ou você reformar, fazer uma parte em que as vacas ficam naquele confinamento, né, naquele coberto, e não vão pro pasto e aproveitar o pasto para outra coisa. Daí você teria que investir um bom dinheiro, né? Ou você teria que terminar. Como meu pai e minha mãe já eram aposentados, são aposentados, né, já eram de mais de idade, eles falaram assim, não, nós não vamos investir não, então vamos acabar com as vacas. Automaticamente eu fiquei desempregada, né? Né? E perdi meu emprego, né? Eu estudei ali, fiz o curso todo e perdi o emprego. Aí fiquei só lá no queijo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Daí, nesse curso, a gente precisa desenvolver um projeto para a propriedade. Eu pensei, não, então vou fazer um projeto de turismo. Já que eu tô aqui, tô aprendendo, né? Então eu fiz o projeto de turismo. O professor me ajudou, até para ele foi
foi um desafio porque ninguém tinha feito um projeto de turismo até 2019, de turismo rural. Então, para ele também foi um desafio e daí ele me ajudou a fazer o projeto. E aí, no final do projeto, tem a conclusão do projeto. É viável ou não é viável? O meu era super viável. Legal. E então foi a partir daí que a gente resolveu dar o start, né? Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que elas são o gatilho para várias coisas que acontecem depois, né? Eu fico imaginando só se você fala lá pra sua vizinha que você trabalhava fazendo queijo que você não ia. Ah, não vou fazer esse curso não, né? Vamos fazer. E aí, de repente, tudo muda, sabe? Eu fico muito impressionado com essas coisas assim, porque... E é de graça, né? Era um curso que não era pago, né? Por vocês, assim. Vocês poderiam fazer e tal, e você pode escolher ir ou não ir, né? Então, é muito interessante o poder que o conhecimento traz pra gente, né? Exatamente. Foi isso mesmo. Era um curso gratuito. Eu fiquei na dúvida de fazer porque eram 17 encontros. Uhum. Aí tu pensa, mãe, tem que tirar leite, tem que fazer queijo, e são 17 vezes que tu tem que sair de casa. Sim, cara. Né? Pra mim foi um desafio, sim. E quando me falaram que era 17 encontros, eu falei, Jesus amado, será que eu vou dar conta? Eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que dá, né? E olha só, né? Parece que o universo vai juntando as pecinhas e vai conspirando a nosso favor, né? Exatamente, cara, exatamente. E assim, querendo ou não, nós somos a construção de tudo que a gente viveu, né? Quer dizer, olha só que interessante. O fato de você ter como lembrança, né? A água caindo, você abrindo a janela, aquele cheiro de terra molhada, fez com que você levasse a propriedade lá pra, né? A casa lá pra baixo, né? Lá pra perto do rio, né? Você começar a trabalhar com leite, fazer queijo, né? Fez com que, de alguma maneira, você fosse lá fazer esse curso, né? E depois entrou esse lance do turismo. Então, acho que é legal essa construção, assim, né? Não sei se você já tinha parado pra pensar nessa sua história dessa maneira, mas eu acho muito interessante, cara. Sim, às vezes eu fico pensando, eu falei, caramba, né? A gente chega em encruzilhadas que a gente nem sabe que são encruzilhadas. Exato. E a gente é obrigado a tomar uma decisão que a gente acha que é só uma decisão simples, né? Mas olha como muda a vida da gente, né? E é engraçado, né? Porque assim, você sempre teve essa vontade de empreender? Você sempre quis ter o seu negócio? Como que era isso pra você? Ah, com certeza. Eu, quando me disponho a fazer uma coisa, eu sempre dou o meu melhor. Às vezes não é o melhor que as pessoas pensam, né? Mas eu tento entrar de corpo e alma, seja qualquer coisa que eu vá fazer. Então, quando eu tava lá fazendo queijo, eu tentava ser a melhor profissional fazendo queijo. Eu, quando morava na cidade, era costureira. Então, eu tentava ser a melhor costureira possível. Quando eu voltei pro sítio, que daí eu não conseguia mais trabalhar fora, eu comecei a fazer docinhos. Então, eu tentava fazer com que o meu docinho fosse um dos melhores. Então, eu sempre quis ter algo meu, algo, sim, que eu pudesse falar assim, não, eu sou empreendedora disso, né? Uhum. E é bom também porque o meu marido também é super parceiro, né? Ele embarca nessas ideias ali, ele fala, meu Jesus amado, será que essa mulher é louca? O que essa tá fazendo agora? O que vai trazer pessoa para ver mato nesse sítio, né? Daí eu falo, não, o nome dele é Daniel Júnior, né? Daí eu chamo ele de Ju. Falei, não, Ju, vai dar certo. Acredita em mim que vai dar certo. Ele falou, ai, meu Deus, tá bom, vamos lá, então. Então é bom ter um parceiro sempre, né? Que te apoia do lado. Também faz uma grande diferença. Não, faz total diferença, porque se ele já te barra na entrada, né? Nem daria para você nem começar a pensar nisso, né? Mas é legal isso, cara, porque assim, você sempre teve essa vontade, né? De empreender e tal, de ter o seu negócio. E quando você fala nesse lance, né? Tipo assim, pô, eu sempre fiz o melhor dentro das condições que eu tinha pra fazer o melhor, né? Tem um grande filósofo brasileiro que fala isso aí, né? Que faça o seu melhor dentro das circunstâncias que você tem, que é o Mário Sérgio Cortella, né? Uhum. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim.
Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. Ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você foi apresentada ao turismo rural no curso ou você já tinha a ideia desde o início de fazer algo relacionado a isso? Como que foi a sua entrada no mundo do turismo rural? O termo turismo rural eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia que tinha turismo, mas turismo rural eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando eu falei pro professor lá do curso que eu ia fazer um projeto para levar pessoas pro sítio. Ele falou assim, que legal, turismo rural. Eu falei, quê? Como assim, turismo rural? Aí eu fui pesquisar o que era esse diacho desse turismo rural. Que era isso que eu queria, mas eu não sabia que era esse nome que dava, né? Sim. Aí, tá bom, fomos lá no curso, tá? Daí eu pesquisei o que você imagina de turismo rural. Conheci gente aqui em volta que já faz algo parecido e que eu não sabia também que era esse nome. E tem um pessoal que tem uma cabana, são muito queridos, ali em Cascavel, perto, e eles alugam essa cabana. E no meu projeto era isso que eu queria, era fazer chalés para alugar e trazer o pessoal, fazer piqueniques, né, e tal. Só que daí foi tomando um rumo, ó, as pecinhas se encaixando de novo, né? O meu projeto foi tomando um rumo que eu conheci a Detour. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma instância de governança, né? No Paraná. Depois eu fiquei sabendo que no Paraná tem 19 essas regiões, né? Ele é dividido em 19 ADETURs, no caso, né? E a nossa aqui é a Detour Riquezas do Oeste. Aí, me falar dessa Detour. Eu vou ver o que é essa Detour, né? Fui lá na Detour. E o presidente da Detour, na época, estava fazendo uma abertura de palestra lá, e eu fiquei atrás, bem no cantinho, né? Eu falei, vou ver o que é isso. Ó a curiosidade, né? E ele estava fazendo uma palestra, e estava apresentando Dubai como era e como é hoje. Eu falei, meu Deus, olha o que esse povo transformou Dubai. Sabe, eu nunca vou esquecer daquelas imagens. E tá, falaram lá, fizeram a reunião da Detour e eu não me intrometi, né? Eu era penetra na reunião, lá no cantinho. Daí depois, na hora do coffee lá, né? Eu fiquei lá no cantinho também, né? Daí eu vi que o Carlos lá tava assim, meio de lado, assim, eu falei, vou lá falar com ele. Eu falei, então, Carlos, a gente tem uma propriedade, eu tô fazendo um curso, eu tô fazendo um projeto sobre turismo, mas eu não sei como transformar isso, fazer isso financeiramente, né? Sim. Ele falou assim, não, então você me fala onde é que eu vou lá, vou ver o que tem lá, eu vou te ajudar. Beleza, passou-se um tempo, começou a pandemia. Foi logo em fevereiro, começou a pandemia. Eu falei, pronto, agora, né, me esquece que não vai dar em nada. Aí, na pandemia, a única coisa que as pessoas podiam fazer é ir para áreas abertas. Sim. Essa foi a parte sensacional da pandemia para mim, né? No caso, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas teve um certo lado bom para mim, sim, que fez com que as pessoas só podiam ir para áreas abertas, né? E era exatamente o que eu tinha aqui. Então ele veio, aí que eu fui descobrir que ele tem uma empresa de ecoturismo, a Trekkers Ecoturismo. Ele veio aqui, eu mostrei, eu e meu pai fomos levar ele pro meio do mato, caminhamos ali no meio do mato. Aí ele falou assim, Josi, o mato de vocês é muito pequeno, não tem como eu fazer uma trilha aqui, por exemplo. A gente tem que fazer uma trilha com algo mais, porque senão as pessoas não vão querer vir aqui. Aí eu falei, tá bom, então o que a gente faz? Ele falou, o que tem aqui na vila?
Eu falei, minha vizinha aqui, eu sou funcionária dela, ela faz queijo, uma mussarela tipicamente italiana. O Mauro, né, ele veio da Itália, então ele morou em Roma, ele faz a mussarela italiana, que é aquela tipo de búfala, Sim. que fica na salmoura, assim, que vende, né? E eu falei, em Sé de Alvorada tem mais 2 queijarias, tem uma fábrica de embutidos, tem fábrica de geleia, tem uma panificadora maravilhosa, então tem um monte de coisa. Eu falei, daria pra gente acrescentar isso. Ele falou, perfeito. É isso aí que a gente vai fazer. Você junta esse povo todo, porque esse povo todo tem um produto, mas não tem onde servir. Você tem onde servir, mas não tem o produto. Então vamos juntar o útil ao agradável, né? Legal. Aí eu fui lá, busquei todo esse produto, né? E falei pra ele, vamos fazer um teste. Aí ele montou queijos e vinhos. Deu uma cortadinha ali atrás, você falou que é uma trilha de queijos e vinhos, né? Exatamente. Trilha, fogueira, queijos e vinhos, que é o nosso carro-chefe até hoje. Essa parceria que eu fiz com ele naquele dia que eu fui de penetra lá na reunião, deu certo até hoje. E o pessoal veio, a gente era para fazer uma trilha de teste com 15 pessoas, na primeira trilha veio mais de 40. Nossa. Então, eu falei, aí foi que o meu marido falou assim, cara, essa ideia dela vai dar certo, né? E até meu pai e minha mãe começaram a acreditar depois disso, começaram a acreditar em mim, aí foi só alegria, né? Daí pra frente foi só alegria. Cara, e é muito interessante isso, né? Porque assim, ó, pensa que na sua região tem muita gente que tem memórias afetivas muito parecidas com a sua, né? Fala a verdade, né? O pessoal da sua idade, da nossa idade, assim, né? Com certeza. Então, quer dizer, você faz um negócio que remete, né, à vida, à família, à infância e tal. Cara, muita gente vai querer estar ali perto e querer vivenciar isso, né? Não sei se você tinha isso empiricamente na sua cabeça, que ia dar certo e tal, mas olha, você olhando agora de fora assim, fala assim, puta, cara, faz todo sentido, né? Sim, e é exatamente isso que as pessoas falam quando elas vêm aqui. Elas vêm aqui pra trilha. Sim. Aí, quando eles começam a conversar com a gente, quando eles começam a ver o ambiente que a gente serve esse queijos e vinhos, que a gente serve na margem do rio. Então, o único som ambiente que tem lá é o barulho do rio. Quando a pessoa senta no chão ali, do ladinho da fogueira, num tronquinho de madeiras, tudo simples. Quando eles sentam ali e começam a comer essa comida afetiva, que eu não sei como vocês falam aí, mas a gente fala Wafla, né, que é alemão, é tipo aqueles waffles americanos lá, mas a gente fala Wafla, né? Então, quando eles pegam aqueles Wafla com uma chimia, que a minha mãe faz, uma chimia de uva ou uma chimia de abóbora, senta ali na margem do rio, começa a comer aquilo lá, eu acho que a lembrança deles, isso volta, sabe, é uma lembrança afetiva tão gostosa, eu chego a me arrepiar agora só de falar. Assim, depois quando eles conversam, quando eles falam pra gente, eles falam, nossa, eu me senti em casa aqui, né? Eu me senti na casa da minha avó, né? Que é essa lembrança afetiva mesmo, né? Quando eu tava fazendo agronomia, eu trabalhei muito tempo com pecuária de leite, né? E eu fui trabalhar como estagiário numa fazendinha pequena no interior de São Paulo, ali em Guaratinguetá. E era uma fazenda pequena, cara. Acho que é mais ou menos até o tamanho da fazenda era mais ou menos o tamanho da sua aí. Tipo, coisa de 16 mil metros também, né? 1,5, 1,6 hectares, né? E eu lembro, cara, que assim, era uma propriedade meio que modelo e eram uns produtores pequenos que tinham prosperado com leite e tal. E ia muita visita lá, ia muito visitante lá, né? E eu lembro do tempo que eu tava lá, chegou um cara que ele, tipo, chegou, conheceu tal, aí de repente a gente almoçou, aí de repente o cara já tava deitado na varanda lá, sabe? Conversando com a gente. E, tipo, é muito disso, né? A pessoa se sente em casa, o cara chega ali, não parece que ele tá num hotel, não parece que ele tá num restaurante, né? Ele tá na casa da tia, na casa da avó, fazendo alguma coisa. Eu acho que isso dá esse calor humano ali na hora que você tá ali e faz a pessoa ficar à vontade, né? Exatamente. O turismo rural, no caso, ele é muito feito por sensações, né? Tanto a parte do cheirar, do ouvir, né? Dos sentidos, né? São sensações e também são feitas por pessoas. Sim. Né? O turismo rural é muito feito por pessoas. Você tem que se sentir em casa, você tem que estar parecendo que você está conversando com aquela pessoa que você conhece a vida inteira. E essa
vantagem, no caso que eu e meu marido a gente tem, que a gente gosta muito de conversar. Então, a gente trata as pessoas que vêm aqui, quem vem aqui não é turista, não é cliente. Para mim é minha visita, é uma visita como se eu estivesse recebendo alguém da minha família. Veio a minha tia lá de São João, veio para cá, é como se essas pessoas que viessem aqui fossem meus primos. Vou conversar normalmente, como eu tô conversando contigo agora aqui. Sim. Então isso faz ele se sentir realmente em casa, né? Sem dúvida, você tá maluco. Eu não tive muitas experiências assim, cara, mas todas as vezes que eu fui pra um lugar onde eu me sentia em casa, as memórias, os cheiros, né, cara, o gosto da comida, assim, sempre remete a um passado, assim, que é legal pra gente, né? Mas beleza, aí tá, vamos lá, você fez, aí deu certo, não sei o que tem... Aí, conta pra gente hoje, Josi, como é que tá estruturado o negócio de vocês, né? Você falou que começou com a trilha da fogueira, queijos e vinhos e tal. Mostra um pouquinho o que vocês têm de serviço, o que vocês estão pensando pra frente também, mas como que tá primeiro estruturado o negócio de vocês hoje? A gente continua com essa parceria, né, com a Trekkers, né? E a partir dessa trilha queijos e vinhos, a gente fez várias outras. Então agora a gente já tem a trilha do Dia das Crianças, que é a dos super-heróis, a gente tem a Holi, que é o Festival das Cores, que a gente faz uma guerra de um pó colorido, que é muito legal. A gente tem de Carnaval, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Festa Julina. Então a gente já tem vários produtos com eles, né? Sim. Mas além da parceria com eles, a gente também, na parte que seria só nossa, né? A gente já tá fazendo casamentos aqui no nosso espaço aberto, a gente tá fazendo piqueniques, a gente faz sessão de fotos, a gente está construindo um salão de festas, né, para fazer eventos empresariais. Às vezes tem uma empresa que quer reunir os seus funcionários, para não reunir eles na cidade, né, eles querem vir para o sítio, mas daí se chove não tem que se fazer, né? Então a gente está fazendo um salão de festas, a gente pretende fazer uns chalés também para alugar, mas isso é futuramente. Mas o que tem agora mesmo, e agora o que está dando bastante retorno para a gente é o café rural, que é um café que a gente serve também lá embaixo, na beira do rio, que vem somente grupos fechados. Então, você, Paulo, quer trazer sua família para tomar um café com a gente lá na beira do rio. Ótimo, beleza. Liga para mim, agenda, eu preparo o café para vocês, eu levo lá, vocês vêm, eu recebo vocês lá no mato, vocês ficam super à vontade, tomam o café. Já virou café de aniversário, já virou café chá revelação, já virou o café, já virou várias outras coisas, né? Porque as pessoas estão usando esse café para ter momentos com a família, né? Legal. E olha só que interessante, né? As conexões da vida e tal, né? Eu fiquei sabendo da sua história pela Cirlei Benetti, né? Eu tive em Cascavel, aí na Show Rural, né? Tive lá. Aí no perfil dela, eu vi o seu perfil, aí eu chamei você pra gente trocar uma ideia. Aí, de repente, eu descobri que você é prima, né? Da Mike, que teve aqui no podcast também, né? E, cara, o mundo é muito pequeno. Exatamente, né? Ó o universo, né? Ó o universo de novo, juntando as pecinhas, né? Isso mesmo. A Mike, ela é prima primeira do meu marido, né? O pai dela e o meu sogro são irmãos. E legal. Ela tem o sítio dela aqui vizinho do nosso, né? E eu nem sabia que ela ia gravar o podcast. Depois que você falou comigo, você logo lançou o dela. Eu falei, olha só que legal. Mas é muito interessante, assim, como os franceses fazem isso muito bem, sabe, Josi? Eu tive na França em 2017 e eu tive uma experiência lá muito parecida com a que você tá fazendo aí, sabe? Nós fomos em um grupo de produtores pra lá, eu fui a trabalho, na verdade, né? Eu fui com um grupo de produtores, eu era das pessoas que estava na organização dessa viagem técnica, né? E uma dos almoços que a gente teve foi numa fazenda em que os donos ali, né, o pessoal da fazenda, faziam um almoço pra gente, um almoço típico do sul da França lá, né, que ele fazia o aligot, fazia um monte de coisa lá, muito interessante, iam servindo os pratos pra gente e ao mesmo tempo ia contando a história da família, lá as fazendas têm séculos, né?
ia contando a história da família e tal. E é muito diferente, né? Não é um restaurante comum. Você tá vivenciando uma experiência muito única, né, cara? E eu acho que quanto mais vocês conseguem passar isso, mais gente vai querer ir, né? Exatamente, ó. Você saiu daqui, de Cuiabá, e foi lá na França, sendo que você pode ter algo parecido aqui, né? Aqui do ladinho, né? Não é bem do ladinho, mas é do ladinho. É mais perto que a França. É bem isso mesmo. É uma experiência, né? É digamos, é quase um turismo rural, um turismo de experiência, né? Sim, mas é isso mesmo. Hoje, depois da pandemia, as pessoas estão tendo muito essa visão pro quintal da sua casa, né? Uhum. Porque muitas vezes você só dá valor a algo que tem lá fora, você não conhece o que tem no quintal da sua casa, né? E depois daquela entrevista da Cirlei Benetti, eu tenho recebido muitas ligações querendo agendar e falar, caramba, eu não conhecia, a gente costuma fazer isso lá em Santa Catarina, mas o teu é aqui do ladinho. Eu falei, então, gente, né? Pois é, estamos aí. E ô Josi, você que tá inserida totalmente nesse mercado agora, né? Como que você enxerga, assim, qual que é a sua visão do turismo rural para os próximos anos? Quais são as oportunidades que você está enxergando agora que, de repente, tem muito produtor que ainda não conseguiu enxergar isso aí? Sim, a minha geração já está abrindo mais os olhos. Mas a geração dos meus pais, eles tinham muito medo, né? Tanto por conta do passado deles, né? E tal, que são família, né, alemão, italiano, né? Os meus avós saíram da guerra, vieram pra cá, então eles sempre tinham muito medo das coisas. Eles têm muito medo de trazer gente estranha para a propriedade. O que vão vir fazer aí? Vão vir xeretar, né? E tal. Então a minha geração e a geração da minha filha, a gente tem que quebrar esses pensamentos deles. Sim. Não é assim que funciona, né? Você não vai trazer qualquer um para a propriedade, né? Então, de momento, a gente tem que, exatamente, mostrar que dá certo, mostrar o tipo de pessoa que vem. E sim, o turismo rural é um setor que vai crescer muito agora, nesses próximos 10 anos, aí vocês vão ouvir falar muito de turismo rural. Eu, como só proprietária, digamos assim, né, filha de proprietária de sítio, já estão me chamando para ajudar outros lugares a fazer o que a gente faz de forma simples, né? Jô, você não pode dar uma mão e tal? Então a gente até já está vendo algo para ajudar outras propriedades, né, a abrir esse olhar. Às vezes até só uma conversa com o pai, com a mãe de tal pessoa já abre os olhos, né? Às vezes você só marcar um café, fala para eles virem aqui tomar um café comigo, só da gente conversar, já abre a mente deles, sabe? Assim, então, o turismo rural nos próximos 10 anos, vocês vão ouvir falar muito sobre turismo rural. E se depender de mim, vão ouvir falar por muito tempo. Daqui 10 anos nós vamos trazer a Josi, não precisa nem ser tudo isso, mas daqui 10 anos vamos trazer a Josi consultora de turismo rural, né? Vai ser diferente na próxima vez que você vier aqui. Ai, Deus te ouça, né? Vai saber, né? As pecinhas se encaixando de novo, né? Vai saber o que vamos ter por aí. Que legal, Josi. Assim, adorei conhecer a sua história, né? Conhecer tudo isso conhecer essa sua jornada que tá rolando ainda, né? Tem muita coisa pra acontecer, mas já é um negócio fora da curva, né? Uma coisa que pouca gente ainda tá olhando e você teve essa visão lá atrás. E você falou pra mim que sempre teve vontade de empreender, né? E os bons empreendedores, aqueles empreendedores que enxergam oportunidades onde ninguém tá vendo, são essas pessoas que pensam em coisas que ninguém tá pensando, né? E você pensou nisso lá atrás, quando ninguém nem falava direito em turismo rural. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente no Agro Resenha. Espero que quem esteja do outro lado também se inspire aí na sua história e na sua visão empreendedora também, porque tenho certeza que tem muito potencial. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Eu até tinha falado pra ti, eu nunca participei de um podcast, né? Mas, né, não é isso que vai fazer a gente não participar, né? Você viu, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente, né? Então eu espero que quem escute, né, essa nossa conversa, que, né, se inspire. Não é porque a propriedade é pequena, a propriedade do meu pai tem 5 alqueires. A parte que eu cuido de turismo rural são 16.600 metros quadrados. Então vocês veem como é pequeno, mas não é porque é pequeno que não dá pra fazer nada, né? Então eu espero que essas pessoas se inspirem e vamos transformar esse Brasil aí numa terra de turismo rural
também, né? Sim, sem dúvida. Legal. E conta pra gente aqui então, Josi. Quem quiser aí tomar um café aí, né, no Refúgio na Mata e tal, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, marcar, enfim? A gente tem o Instagram, o nosso maior trabalho é pelo Instagram, né, do @sítio.refúgio.namata. Então, acha a gente lá, manda direct, que sou eu mesmo que respondo. Lá tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem que eu respondo sempre que possível, eu tô respondendo e respondo com o maior carinho, todo mundo aí. Quem quiser agendar também é por lá. Legal. Então a gente trabalha somente com agendamento, ou para quem quiser fazer a trilha, né, daí tem que entrar no site da trekkers.com.br. Sempre no último sábado do mês tem uma trilha aqui no sítio. Legal, show de bola. Então, ó, vou deixar tudo aqui na descrição desse episódio. E aí você que estiver ouvindo aí, ó, for da região, né, perto de Cascavel ali e tal, né, que é onde vocês estão, né, Josi? É bem na divisa de Cascavel e Toledo, né? Aí, na exata divisa. O rio que tem aqui é o que divide as duas cidades, né? A gente tem até um balanço que vai por cima do rio, né? Então você vai pra Toledo, volta pra Cascavel. Vai pra Toledo, volta pra Cascavel. A ponte aérea Toledo-Cascavel. Exato. Muito bom. Agora, Josi, vamos para uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Ó, é muito tranquilo, não tem pegadinha, tá, Josi? Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá, a primeira coisa mesmo, tem certeza? É isso aí mesmo. Tá bom, vamos lá. Josi, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Música antiga? Tem uma música que foi quando eu apresentei o meu marido pra minha família. Olha Eles aí. fizeram uma pegadinha com ele, fizeram ele cantar essa música em cima da mesa. Era a Loira do Carro Branco. Então é uma das minhas preferidas. Essa música. Boa, legal. E conta pra gente aí, Josi, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Um lugar que é muito legal e é muito encantador e é de turismo rural também é o sítio Nossa Senhora das Graças, lá em Cianorte. Olha. Quem tiver oportunidade, é muito gostoso, é muito encantador lá. É um dos lugares, não digo mais lindo, mas é um que me trouxe também muita memória afetiva pra mim. Show, bacana. E como você já sabe, né? Mas assim, qual que é a sua especialidade na cozinha, Júlio? Olha, de família italiana e alemã, você imagina que a gente sabe fazer muita coisa, né? Desde uma polenta, uma macarronada, a gente sabe fazer muita coisa. Mas quem vem aqui no sítio gosta muito do meu pé de moça. Olha que aí. eu faço. Não é o pé de moleque, Sim. é um pé de moleque macio, no caso, né? É o pé de moça. Então eu acredito que seja a minha especialidade, né? A especialidade do sítio, o pé de moça. Legal. E ô Josi, conta aí, indica aí algum livro que você tenha lido e que tenha feito sentido, enfim, que você pode compartilhar com a gente aí. Então, tem um livro que me marcou muito também na minha infância, que eu tenho esse livro desde pequena, eu leio ele, né, já li na escola, né, desde pequena, e agora com a minha filha eu fiz questão de comprar, ler para ela, e agora que ela sabe ler, ela lê também, que é um livro infantil, mas que traz ensinamentos assim para a vida toda, né, que é o livro do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Que é um Legal. livro muito, muito bom. Show, bacana. E Josi, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é filosófica. Essa é. Eu acho que acredite no seu sonho, que naquela época eu nem sabia que era um sonho, né, transformar o sítio em turismo rural, mas acredita nele, o universo vai te ajudar. E, se possível, né, se eu tivesse encontrado comigo de 17 anos atrás, eu tinha falado para mim me aperfeiçoar nessa área, que hoje faz muita falta para mim, né? Então, se aperfeiçoe, faça uma faculdade envolvendo turismo, seja turismólogo, seja de guia, seja de condutor, seja de qualquer coisa, mas nessa área de turismo. Show. Bacana demais, Josi. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí curtiu demais. E olha só, se você curtiu esse bate-papo meu com a Josi aqui, tenho certeza que você viu valor nisso aqui e tudo, né? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai adorar conhecer a história da Josi e também, de repente, vir a trabalhar com turismo rural, né? O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, tem no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer.
Siga nossas redes sociais lá também, no @agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar entrevistados, mandar um oi pra gente aí, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br, tá certo? Josi, quero te agradecer de novo, né, pelo seu tempo, e vou te falar uma frase de muita sabedoria que eu falo para todos os entrevistados aqui do AgroResenha, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Você pode fazer uma trilha assim também lá pra galera que foi. Boa, cara. É exatamente isso, né? Se chover, não precisa molhar a horta. Não precisa molhar a horta, não. Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigado, viu, Josi? Valeu mesmo, cara. Foi muito massa. Obrigada eu, Paulo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.